Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Santos, conforme prometido. Ele está participando desse bate-papo informal justamente para falar para vocês sobre um assunto do momento que é a curatela. E eu gostaria de estar dizendo, primeiro, meu muito obrigado pela participação dele, de ter aceito esse convite. Nós somos amigos de longa data e ele me apoiou em todos esses momentos de curatela que eu acabei de fazer, de dar entrada, etc. Por isso que eu achei interessante estar dividindo isso com vocês. Vou chamar de Rodrigo porque ele é meu amigo, né? Eu não consigo chamar de doutor, mas ele é advogado e tem atuado muito nessa área. E vamos lá, o nosso bloco vai ter uma faixa de tempo de em torno de 15 minutos no máximo. E ele tem 3 perguntas de 3 seguidores que mandaram para mim conforme eu tinha solicitado. Mas antes dele chegar nessas perguntas e respostas, eu queria que ele explicasse o que é uma curatela e o que é uma procuração. Qual a diferença entre ambos? Boa noite, Joana, boa noite a todos que estão seguindo aí o canal, interessante, para falar sobre uma doença que é complicada e mexe muito com as famílias, enfim. Respondendo a sua pergunta sobre curatela e procuração, a diferença é basicamente a capacidade de quem está passando a procuração ou quem não pode mais exercer seus direitos. O que acontece? A procuração, para ser válida, a pessoa ela tem que estar podendo, como se diz, no direito a pessoa capaz. A pessoa ela ainda tem que estar podendo exercer seus direitos civis, ter lucidez, enfim, uma série de requisitos para poder valer. Se você precisar fazer uma procuração, exemplo, a pessoa se machucou, uma paralisia parcial, não tem condições de ficar andando, não pode ir no banco, não pode fazer essas coisas, não tem tempo, enfim. Porém, ela está lúcida, a procuração é o melhor caminho para se chegar, para poder deixar outra pessoa tomar conta dos seus bens. Já a curatela acontece quando a pessoa já não tem mais capacidade de exercer seus direitos civis. Então, no caso da curatela, normalmente a pessoa já não está mais lúcida, a pessoa não consegue mais assinar, a pessoa não consegue mais expressar a sua vontade. Porque a procuração, na verdade, é uma expressão de vontade. Já a curatela a pessoa não tem como expressar a sua vontade. Então você busca no judiciário esse exercício da curatela, que nada mais é do que um cargo público para gerir os bens de uma pessoa maior, incapaz, no caso. Então, essa é a diferença básica. A procuração é o melhor caminho quando a pessoa consegue exprimir a sua vontade. Já a curatela é quando a pessoa não tem mais condições de exprimir a sua vontade e você consegue, através da justiça, enfim, depois de um processo que é um pouquinho enjoado, ter a curatela inicialmente provisória e depois ela se torna definitiva. Isso, é o que eu ia te perguntar. Primeiro você dá entrada. A maior exigência hoje em dia da curatela é o nosso INSS, que a pessoa não tem condições mais de assinar, de ir ao banco, de fazer a prova de vida, então a curatela chega nesse momento na vida de quem cuida, para facilitar também a locomoção de quem é cuidado, quem está no meu caso é Alzheimer, e tem gente com outras demências, com paralisia cerebrais e estão acamados definitivamente, porque a curatela é um documento definitivo. Entra-se como temporário, deve durar quanto tempo esse temporário enquanto está sendo analisado pelo Ministério Público? Na verdade a curatela temporária, o termo de curatela temporária, ele é dado de modo liminar. Uma breve análise dos documentos que juntam, porque são documentos, uma lista enorme. Você tem que ter declaração de idoneidade, você tem que ter registro, atestado médico que a pessoa realmente está doente,
você tem que ter um atestado médico seu, dizendo que você tem condições de exercer a curatela, enfim. Então, uma breve análise desses documentos, aí se expede a curatela provisória, que é o termo de curatela provisória, que é uma característica liminar. Com esse termo, você já consegue resolver basicamente tudo. Os efeitos da curatela provisória são os mesmos efeitos da curatela definitiva. Então, às vezes surgem dúvidas, porque com a provisória eu não consigo fazer isso, porque... Não, mentira, não é assim. A curatela provisória ela tem os mesmos efeitos da curatela definitiva. A diferença é simplesmente a nomenclatura. O que as pessoas confundem hoje em dia um pouquinho com a questão da curatela, que com o novo Código de Processo Civil isso mudou um pouquinho. Antigamente existiam dois tipos de curatela. Dois tipos de interdição, na verdade. Porque a curatela você só consegue depois que a pessoa é interditada. Era a interdição parcial e a interdição total. Hoje em dia isso não tem mais. Hoje em dia o juiz, no momento que ele vai determinar a interdição do paciente, ele vai determinar quais poderes aquela pessoa que irá exercer a curatela vai poder fazer. Por isso que muitas vezes, quando o juiz dá a curatela, ele não, por exemplo, ele não autoriza a pessoa a ingressar com uma ação judicial, por exemplo. Mas só que se você realmente precisar entrar com uma ação judicial em nome da pessoa interditada, você vai no mesmo juízo, faz esse pedido, explica as suas razões e sim, ele pode autorizar você a entrar ou não. Então isso que está acontecendo muito hoje em dia, esse tipo de confusão. A pessoa acha que, interditei meu pai, eu posso fazer tudo. Não. Pode fazer o que o juiz determina você a fazer. E esse caminho é da seguinte forma: entra com a ação, o juiz dá uma olhada nos documentos, inicialmente, manda para o Ministério Público, o Ministério Público aí sim dá o parecer dele, favorável ou não à interdição provisória do paciente. O Ministério Público normalmente não se opõe, se você tiver com a documentação toda certinha, ele não vai se opor a nada. E aí sim sai a curatela provisória. Depois da análise de todos os documentos, e às vezes até entrevista com a pessoa que está querendo exercer a curatela, aí sim se torna definitiva. Mas a partir do momento que sai a curatela provisória, a pessoa já pode começar a tomar conta da vida do interditando sem problema nenhum. E corre-se o risco de mandar uma perícia médica no local para ver se realmente aquela pessoa está conforme o atestado médico? Muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece sim. Acontece às vezes até de o juiz ir até a residência ou hospital que a pessoa tiver para poder realmente atestar que a pessoa está lá naquele estado, enfim. Mas isso é bem difícil de acontecer. Principalmente em alguns casos específicos. Quando não tem irmãos, ou então quando os bens quando a pessoa que quer exercer a curatela tem tantos bens quanto o curatelar, o interditando, e por aí vai. Então, é muito difícil isso acontecer, porque o juiz, na verdade, hoje em dia, ele não tem muita paciência nem tempo de ficar saindo do gabinete dele para poder ir lá dar uma olhada. Só em casos realmente excepcionais. Entendi. Uma outra pergunta. Você já tem a curatela permanente? Ela é permanente até alguém reclamar, até o fim de vida? Como é que funciona essa permanência? Na verdade, a curatela vai até o óbito do interditado. Ela vale até o óbito do interditado. Lógico, se alguém quiser exercer a curatela daquela pessoa, ela pode entrar com uma ação específica para poder trocar a curatela. Enfim, mas é uma outra ação. Enquanto essa ação não é resolvida, a curatela continua valendo e assim vai. Mas a curatela só extingue, realmente só acaba quando a pessoa interditada vem a falecer. Eu estou te perguntando isso, desculpa, eu te interrompi. Não, tudo bem. Porque eu vi um caso no Facebook de uma família em que houve uma briga entre irmãos. Foi decidido a irmã a ficar com a curatela e os outros irmãos aceitaram, assinaram, tudo bem, foi feito, tudo bonitinho, e com a curatela temporária, essa irmã A pegou a mãe e colocou no asilo. E aí, a irmã B
não satisfeita, poxa vida, ela estava na minha casa, você pediu a curatela para cuidar da minha mãe, por causa disso, você pega a nossa mãe e coloca no asilo. Quer dizer, você não está cuidando dela, você está pagando um asilo, ela fica melhor comigo. E parece que ela estava perguntando para as pessoas o que fazer, e a resposta basicamente seria essa que você deu, né? Ela entrar também com um pedido específico. Isso aí, ela vai ter que ter uma ação específica para poder tirar a curatela dessa irmã. Se ela julgar que a irmã não está cuidando de forma adequada, ou está maltratando, que seja, ela vai entrar, vai justificar o pedido dela, aí vai, aquele mesmo trâmite, vai ouvir o Ministério Público, vai ter entrevista, vai ter aquela coisa toda, e se o juiz achar por bem, vai acabar trocando o responsável pelo interditado, por aquela vai passar para outro irmão, enfim. E se ela tiver o apoio dos outros irmãos, inclusive, melhor ainda para ela conseguir essa curatela para ela, mais fácil ainda, entendeu? Porque ela quer cuidar e acha injusto a mãe estar no asilo. Essa é a preocupação dela. Tem bens envolvidos, logicamente, acredito eu. Normalmente tem. Você tem 3 perguntas que eu te mandei. Vamos para a primeira? Vamos lá. A primeira foi a da Cláudia Elisa Vilela. Ela conta aqui que a mãe dela teve um AVC em abril, esperou a curatela sair. A mãe dela ficou 3 meses sem receber o salário do INSS. E quando saiu a curatela, ela conseguiu resgatar 2. E ela diz que foi novamente no INSS, com termo provisório, de curatela provisória, e disseram que ela só poderia receber o salário atrasado com a curatela permanente. Né? Basicamente é essa a pergunta. Ela está indignada, enfim. Na verdade, para entrar, aquilo que eu estava explicando antes, para ela entrar com uma ação contra o INSS, tem que ver se no termo de curatela dela existe poder específico para ela propor ação em nome da interditada. Se não tiver esse termo, ela vai ter que ir ao juízo e pedir para propor uma ação contra o INSS. Porém, essa ação não é necessária. Por que não é? No site do INSS, no próprio site do INSS, você buscando as informações sobre curadores e procuradores, enfim, aquela coisa toda, ele é específico dizendo que a curatela provisória já é o bastante para questionar pensões atrasadas que ficaram retidas no INSS por algum motivo, pelo fato do interditado não poder ir lá, enfim, essas coisas todas. Então, para ela, já o próprio INSS, ela indo no INSS, se ela buscar o próprio site do INSS, ela vai ter informação, então ela pode imprimir a página do INSS e levar para lá, que eles são obrigados a atender ela nesse sentido. Então ela não precisa nem se preocupar com entrar com ação, nem nada disso, porque a informação do próprio INSS diz que a curatela provisória ela tem a eficácia da curatela permanente. E o próprio Código Civil também fala a mesma coisa, a curatela provisória tem a mesma eficácia que a curatela permanente. Então não existe essa diferenciação para pleitear direitos, não tem diferença nenhuma. E eu vou complementar que esse foi o meu problema, que minha mãe teve 5 ou 6 pensões retidas, e eu tive que entrar com a curatela. Inclusive o Dr. Rodrigo Santos é o que está à frente do negócio, do processo, e eu com um número, só com a numeração, nem provisório ainda tenho, só com a página impressa dizendo que eu dei entrada, eu fui no INSS e em 15 dias o valor estava na conta da minha mãe, sem problema nenhum. Aí você vê como é que é estranho essas informações que são passadas para vocês quando vocês vão no INSS. Você apenas com o número do processo conseguiu. A pessoa já com termo provisório de curatela não consegue, porque alguém acha que não deve fazer. Simplesmente acha que não deve fazer e não faz. Isso acontece muito e infelizmente se a pessoa não tiver um auxílio ou então um start de vou procurar no site do INSS, vou imprimir isso e vou levar, realmente elas acabam ficando na mão do pessoal de lá, porque não tem boa vontade, enfim, uma série de motivos que a gente já conhece como funciona mais ou menos. Né? É verdade. A gente vai dar uma parada nesse primeiro bloco, que nós estamos quase completando uns 15 minutos.
E não perca, a segunda parte tem mais 2 respostas, ok? Guarda aí. Espera, hein? Não vai sumir.